Javier Milei é eleito presidente da Argentina e derrota anos de esquerda no poder. Mas seria ele o novo Bolsonaro? Bem, ele chama os políticos tradicionais de ratos. Ele é anarcocapitalista e libertário, diz que o Estado argentino é grande demais. Inclusive, diz que o Lula é corrupto. Mas quais as consequências da eleição de Milei para a Argentina e para a América Latina? Para você entender esse novo capítulo político da Argentina e como ficam as relações bilaterais entre Brasil e Argentina, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E olha que notícia importantíssima. Nossos vizinhos Los Hermanos argentinos tiraram a esquerda corrupta do poder e elegeram Javier Milei, um anarcocapitalista e libertário, para a presidência da República, aliado inclusive de Bolsonaro. Aliás, muito mais do que isso, ele é tido como o Bolsonaro argentino. Mas isso é bom ou é ruim? Bom, antes de nós destrincharmos aí todo esse assunto, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, tá dando mole. Você que chegou agora, muito prazer, ou você que já é antigo aqui no canal, clica no botãozão vermelho aqui embaixo e se inscreva. Olha só, ontem nós chegamos a uma marca importantíssima, 80 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos e pedir essa moral aí para você que ainda não se inscreveu. Lembrando que os comentários estão abertos e se você colocar 3 pontinhos no início do comentário, significa que você quer que eu reaja ao seu comentário na nossa live de sexta-feira, às 20 horas. Então, coloca lá seu comentário, 3 pontinhos. E não esquece também de badalar o sino das notificações, porque aí você vai receber todos os vídeos que eles são diários aqui no Atualiza aí. Tamo junto, obrigado pela força, pela moral. Não esquece não, botãozão vermelho e se inscreve. Bora então para as reportagens, para as notícias e para tudo que eu separei para você no dia de hoje, porque olha, é importantíssimo. A Argentina, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, aliado histórico do nosso país, temos uma relação muito franca, muito aberta, inclusive somos membros do Mercosul e os dois países mais importantes da América do Sul e também da América Latina. Então é uma relação muito próxima entre os dois países, então por isso que a gente tem que estar de olho com tudo que acontece lá. Então se liga na reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Tá aí o antagonista. Javier Milei é eleito presidente da Argentina. Você já estava sabendo que o pleito argentino foi decidido? Pois muito bem, vamos lá, vamos tentar entender e desvendar esse outsider da política. Você sabe o que é um outsider? Outsider é aquela pessoa que não está dentro, né, daquela atividade específica, no caso aí a política, ou seja, não é um político tradicional de carreira que há anos vem ocupando cargos públicos, simplesmente é uma pessoa que vem de fora da política. Podemos dizer aí que o Milei é um outsider, que o Trump nos Estados Unidos foi um outsider e o Bolsonaro mais ou menos, né? Porque o Bolsonaro está ligado à política aí há muitas e muitas décadas, mas nunca teve pretensão ou pelo menos possibilidade de se tornar presidente, né? O fato do Bolsonaro se tornar presidente da forma que foi, isso faz dele, de certa forma, um outsider, fugindo um pouco do termo técnico. Mas vamos para as letrinhas pequenas para você entender e conhecer o Milei, que é o assunto do vídeo de hoje. O libertário Javier Milei, que está ali na foto, na nossa thumbnail, foi eleito presidente na Argentina no segundo turno das eleições presidenciais, na noite deste domingo 19 de novembro. Sérgio Massa admitiu a derrota e já ligou para o candidato libertário. Então vamos aqui que esse primeiro parágrafo é muito importante, tá? Algo que não aconteceu aqui no Brasil. Tudo bem que a situação aqui no Brasil era diferente. Sérgio Massa é o candidato da esquerda, ligado, sabe quem? A Cristina Kirchner, que é tipo o Lula, só que lá da Argentina. Ou seja, tudo que há de pior na política argentina, assim como na política brasileira, com a extrema esquerda do Lula, e simplesmente esse candidato Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, ele foi derrotado no segundo turno. O Milei, ele não ganhou o primeiro turno, tá? Ele ficou em segundo lugar, se eu não estiver enganado, mas ele venceu o segundo turno porque ele conseguiu compor aí, principalmente com a terceira colocada lá no primeiro turno, e aí se sagrou eleito. E o seguinte, ele foi eleito com uma margem muito boa de votos, foram mais de 56% de votos aí, para mais ou menos 55% para 56% de votos. Todas as urnas ainda não foram totalmente apuradas, mas o resultado já está garantido. O Milei é o novo presidente. E olha a importância disso aqui, tá? O Massa, mesmo sendo um candidato da esquerda, ele se declara centro-esquerda, tá? Ele ligou lá para o Milei e parabenizou, e isso é importante, ou seja, esse clima institucional, ele é importante, a transição de governo, tudo isso é muito importante. Aqui no Brasil não aconteceu, mas nós temos uma situação bem atípica, bem sui generis aqui no Brasil, porque aqui nós temos um ex
presidiário, ou melhor, um descondenado. Cara, não sei nem como falar do Lula, né? Ficar com medo de levar aqui, de repente, o canal cair. Mas enfim, você sabe da história do Lula, né? Tava no presídio, tava na cadeia. Cara, no presídio não, tava na Polícia Federal. Estava preso e aí simplesmente, né, um consórcio ali de amigos e tudo mais. O Lula, enfim, conseguiu sair da prisão e se tornar presidente da República. E o Bolsonaro, ao perder, e aí foi incompetente demais, porque estando na presidência, né, o primeiro presidente exercendo o cargo a não se eleger no Brasil, desde Fernando Henrique. Então foi Fernando Henrique, Lula e Dilma, os três se reelegeram, o Bolsonaro primeiro não. Não vamos entrar em polêmica de eleição, porque o YouTube não gosta desses assuntos, o vídeo cai. Mas vamos lá. E aí aqui no Brasil, o Bolsonaro foi embora lá para os Estados Unidos, não passou faixa, não cumprimentou, não reconheceu derrota, absolutamente nada disso. Então isso é importante acontecer na Argentina para se manter o clima institucional. Seguindo aqui, segundo parágrafo. Milei é eleito presidente da Argentina com uma plataforma radical. E é exatamente aqui que eu quero focar. Presta atenção aqui para você se tocar, para você se ligar em quem é o tal do Milei. Centrado na dolarização da economia argentina com a abolição do peso e do Banco Central, assim como em cortes de gastos do Estado, historicamente inchado, mesmo comparando ao Brasil. Então se liga aí. O Milei, ele é um economista de formação, tem 2 pós-graduações e já escreveu, olha só, 8 livros. O cara é escritor. Eu acho que escreveu 8 livros, eu acho que é mais do que o Lula já leu na vida, né? Será que o Lula já leu algum livro na vida? 8, eu acho que ele ainda não chegou nesse número absurdo, não. Tá? E o Milei já escreveu 8 livros, ou seja, estamos falando aqui de um político novo, como eu disse alguns minutos atrás, um outsider, mas uma pessoa que, pelo menos do ponto de vista formal, técnico, tem preparo diferente, claro, aqui do Brasil, onde o nosso querido presidente... O Lula tem ensino médio? Eu não sei se o Lula tem ensino médio, não. Acho que não, né? Mas tudo bem, até porque ele fala pessimamente mal. Mas seguindo aqui, então o Milei, ele tem uma formação e ele é muito ligado à escola austríaca, ou seja, aquela escola, aquele pensamento econômico liberal. E ele defende que o Estado seja o mínimo, mas o mínimo possível. Ou seja, o Estado tem que, porque ele é anarcocapitalista, inclusive, além de ser liberal, ele precisa ter aí um Estado que seja basicamente o necessário para guiar o país. Fora isso, quer privatizar tudo. E a Argentina, que tem uma inflação de quase 150%, hoje está batendo ele na casa dos 142, 43, mas pode aumentar, tá? Ou seja, é uma inflação galopante. E ele fala o seguinte, o peso argentino, a moeda argentina não tem credibilidade com ninguém. Então eles vão dolarizar a economia. Bom, pelo menos é isso que ele quer, né? Dolarizar a economia e acabar com o Banco Central, que é a instituição financeira e política, dependendo do país, que controla a economia, que emite moeda, que faz tudo isso, né? Geralmente é a Casa da Moeda, mas é ligado ao Banco Central. Então ele quer acabar com isso, deixar basicamente as próprias leis do mercado, né, regerem a economia, liberar aí a competitividade, a concorrência para melhorar assim a qualidade dos produtos, incentivar a entrada de capital estrangeiro, de novas empresas e assim gerar emprego, o que é bastante diferente do que a gente está acostumado. Na América Latina como um todo, no Brasil e principalmente na Argentina. A Argentina que vive, há décadas aí um governo de esquerda, o governo da Cristina Kirchner, do seu marido, Néstor Kirchner, já falecido e tudo isso, né? O tal do presidente peronista, né? Que lá na Argentina é bastante populista, essa coisa toda, e incompetentes na sua maioria. Embora a Argentina já tenha passado pela experiência negativa de dolarização. Por que negativa? Porque, de certa maneira, você tem um problema ali que é perder o controle do Estado sobre a economia. Mas claro que os liberais vão falar, mas exatamente essa a solução. Então, a ver o que vai acontecer com relação a isso. Mas o mais interessante aqui, eu repito, é que do ponto de vista de formação, não dá para dizer que o Milei é um despreparado. Mas agora aqui, só uma curiosidade, tá? Um momento de fofocalizando aqui no canal. Você sabe, o Milei, ele não é casado e o Milei também não tem filhos. Quer dizer, ele não tem filhos humanos, né? Mas ele diz que os cachorros que ele tem 4 cachorros, que esses seriam os filhos dele. Só que sabe qual é a grande curiosidade dos cachorros do Milei? É que os cachorros do Milei são clonados. Sabe o que significa isso? Ele tinha um cachorro, esse cachorro faleceu e ele tirou o material genético desse cachorro e enviou para um laboratório clonou, ou seja, ele tem 4 cópias de um cachorro que ele já teve anteriormente. O que isso significa? Acho que não significa muita coisa não, talvez não signifique nada, é só uma curiosidade aqui sobre o Milei. Agora é o seguinte, agora que
você conhecer um pouco mais do Milei, ou seja, da sua plataforma, suas propostas de governo. Tobias, né, você deve estar me perguntando, você acha que o Milei vai conseguir fazer isso? Calma, gente, muita calma nessa hora, porque um presidente pode muito, mas ele não pode tudo, principalmente numa democracia. E graças a Deus que é assim, porque o poder não pode estar concentrado nas mãos de uma única pessoa. Pode ver aí a Coreia do Norte, pode ver aí a China, pode ver aí a nossa vizinha Venezuela. Todos países socialistas, todos ditaduras, todos falidos. Quer dizer, a China não está falida, não é verdade? A China, ela reverteu aí a sua economia, se tornou capitalista, né, na economia, socialismo de mercado, mas isso aí é outro assunto. Voltando aqui para a Argentina, então, o Milei aí, ele, né, prega aí esse estado mínimo possível, mas ele tem que negociar com quem? Sempre ele, o Congresso Nacional. E que fique de lição para você, brasileiro. Eu sei que o brasileiro adora personificar suas esperanças em um rosto. Bolsonaro, Lula, Dilma, embora personificar aí a sua esperança na Dilma ou no Lula, meu Deus do céu. Mas voltando, a grande questão aqui é que ele vai ter que conversar com o Congresso, isso é positivo demais, só que ele não tem maioria no Congresso, e é por isso que nós brasileiros precisamos urgentemente aprender a votar. Não adianta você querer votar no presidente que te interessa, no governador que te interessa, ou no prefeito que te interessa, poder executivo, se você não dá a ele base de sustentação no parlamento, seja na Câmara dos Vereadores, dos deputados estaduais ou distritais, no caso do Distrito Federal, na Câmara Federal e no Senado. É preciso o combo, você tem que eleger o presidente e eleger os deputados para dar essa sustentação. Isso é extremamente positivo. E o Milei não tem maioria no Congresso, pelo menos por enquanto. Então ele vai ter que negociar. Então já posso te dizer de antemão que, se tratando de negociação, jamais ele vai conseguir colocar absolutamente tudo em prática, porque é impossível. Ele vai ter que ceder em alguns pontos, ele vai ter que compor, inclusive, aí, ó, com a terceira colocada, para poder ter governabilidade. E exatamente nesses momentos aí que a gente vê, né, que às vezes algumas falcatruas acontecem. Tomara que o Milei não caia nessa armadilha, beleza? Agora vamos lá, vamos dar uma destrinchada um pouquinho mais para você conhecer aí o plano de governo. Na verdade, assim, as principais propostas do Milei. Já coloquei aqui para vocês, mas vamos dar uma destrinchada aqui, ó. Começando a falar pela economia. Meio que economia eu já falei, né? Mas vamos lá. Economia. O que o Milei propõe? Fechar o Banco Central e dolarizar a economia argentina. Estimular a concorrência monetária no país. Criar um plano econômico que possibilite, abre aspas aí pro próprio Milei, tá? Um forte corte de gastos públicos, fecha aspas e abre aspas de novo. Eliminar despesas improdutivas do Estado, fecha aspas. Como eu disse, ele é um anarcocapitalista, ele é um libertário, ou seja, o Estado tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível. E galera, Estado inchado é um problema, é gasto de dinheiro com ineficiência. O Estado costuma fazer tudo mal, com raras exceções. Existem exceções, mas o que nós precisamos é de iniciativa privada e, principalmente, de forma alguma a iniciativa privada pode ter monopólio. Nada de formar os campeões nacionais, como foi o caso do Lula, né? Escolhendo aquelas empresas que ele queria para beneficiar com incentivos, nada disso. Livre concorrência, simplesmente o mercado aberto para quem tem o melhor preço e a melhor qualidade, ou seja, o custo-benefício vai ser vitorioso. Menos funcionários públicos. Funcionário público gasta muito e geralmente entrega muito pouco. Existem exceções, são raras, mas existem. Vamos lá, próximo assunto aí dentro do plano de governo das principais propostas, segurança. O que será que o Milei propõe para a segurança? Que influencia muito no Brasil, né? Muitos criminosos da Argentina vêm para cá, ou do Brasil vão para lá. Então vamos lá, reformular a legislação penitenciária da Argentina, despolitizar as Forças Armadas e construir mais prisões em parceria com as empresas privadas. Galera, eu já tô gostando do Milei, porque se liga, primeiro, despolitizar as Forças Armadas. As Forças Armadas não podem ser políticas, nem para um lado, nem para o outro, tá? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, para lugar nenhum. Forças Armadas são Forças Armadas, respeitam a lei e defendem um país. Ponto final. Esse é o papel das Forças Armadas. Segundo, ele quer mudar a legislação penitenciária argentina. Para quê? Para dar mais rigor. O Brasil precisa de mais disso. Sabe quem teve a chance de fazer e não fez de verdade? Não fez mesmo. O senhor Bolsonaro não fez absolutamente nada com relação a isso. Qual é a grande proposta que eu até teria para o Brasil aí, ligando aí com a Argentina? Basicamente, a gente não precisa nem de novas leis para aumentar pena, para nada disso. Basta fazer
fazer o preso cumprir a sua pena de ponta a ponta, sem saidinha, sem Dia das Mães, sem Dia dos Pais, sem nada, sem condicional, sem liberdade assistida, acabou. Foi condenado a 30 anos, vai ser 30 anos na chave. Se fosse isso, já melhoraria demais. E outra, bora construir presídio. Coloca essa galera para construir presídio. É o seguinte, cometeu crime, vai pra cadeia. Ah, mas o crime tem baixo potencial ofensivo. Dane-se, vai parar na cadeia. Deveria ser assim no Brasil. E a Argentina, olha aí, talvez esteja indo para um caminho muito melhor do que o nosso. Até porque agora nós vivemos a bandidolatria no Brasil. Olha só o que aconteceu no Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, recebendo quem? A primeira-dama do tráfico amazonense. O Brasil é diferente mesmo. Só finalizando aqui ainda as propostas para a segurança. Desregulamentar o mercado de armas e o porte para o uso pessoal da população. Ô, você aí, toquei, eu vou colocar na mão de todo mundo uma arma, toquei. E no campo vai ter fuzil. Rapaz, tá explicado. É o Bolsonaro argentino. Tá mais do que explicado, galera. Eu sou totalmente a favor disso. Eu sou a favor. Coloca a arma nas mãos da população de bem. Mas o que é a população de bem? Aquela pessoa que não tem antecedentes criminais. É aquela pessoa que demonstra habilidade, né? Sabe manusear uma arma. É aquela pessoa que não tem nenhum histórico de envolvimento com violência, nada disso. Permita com que essa pessoa se defenda dessa criminalidade, dessa bandidagem que não para de aumentar na América Latina, na Argentina e no Brasil. Tá certíssimo. Tá seguindo o exemplo do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, mais uma vez, cometeu um erro gravíssimo aqui no Brasil. Qual foi? Ele facilitou o acesso à arma no Brasil, mas por via de decreto. Pra quê? Pra amarrar nele, na personalidade dele. Ele perdeu as eleições? Tá aí, ó. Quase impossível hoje no Brasil você comprar uma arma de fogo. Se ele tivesse feito isso via projeto de lei e ele tinha maioria no Congresso para aprovar, hoje a gente não tava vivendo esse desgoverno que nós estamos vivendo hoje com relação ao porte ou posse de armas. Se liga aí, povo argentino. Olha o exemplo do Brasil. Continuando, criar uma base nacional de dados ligadas às câmeras de segurança com identificação facial. Cara, eu não sei porque que no Brasil não existe isso, né? Então, assim, é um cadastro nacional da bandidagem. Foi preso, tá fichado, tudo digitalizado, tudo eletrônico para qualquer pessoa de qualquer lugar do país poder ter acesso. Milei, nas propostas, tá indo bem demais. Educação. O que Milei propõe para a educação? Estabelecer um sistema de voucher para universidades. Ah, isso aqui no Brasil ia dar discussão. Ou seja, sabe o que significa isso? Universidade pública, sabe para quem? Para quem não pode pagar. A universidade pública deveria ser basicamente isso, para quem não pode pagar. Quem pode pagar, vai pagar a sua universidade. Eu paguei a minha universidade, meu amigo, e deveria ser assim. Quem pode pagar, paga. No caso dele, ele voucher seria para as pessoas que não podem ir para a universidade privada, no caso, tá? Extinguir o Ministério da Educação, aumentar a competitividade no mercado universitário, reformar o sistema curricular do Estado com base nos profissionais que o país precisa, como engenheiros e cientistas da computação. Aplausos para essa proposta do Milei. Aplausos. Assim, extinguir o Ministério da Educação, não sei muito bem como é que funciona na Argentina. O Ministério ele é extremamente importante para criar as políticas de educação de um país, tá? No caso do Milei lá, não sei exatamente como ele quer fazer. No Brasil, não acho que seria necessário extinguir o Ministério da Educação, de forma alguma. Agora, reformular o currículo, meu amigo, isso é importante demais. Você que está me assistindo, você está na escola, você tem filhos na escola ou netos na escola, quantas coisas você aprende na escola que não serve para porcaria nenhuma? E coisas que você deveria estar aprendendo, você não aprende. O Brasil precisa urgentemente reformular os currículos aqui desse país. Urgentemente. Tem muita coisa que pode sair do currículo em todas as disciplinas e muita coisa que é necessário entrar, mas muita coisa mesmo. Milei, tô com você nessa aí e que o Brasil pudesse adotar algo parecido. E para finalizar aqui, última proposta aqui do Milei tá na parte aí do trabalho. Implementar uma nova legislação trabalhista, sendo o fim das indenizações por demissão sem justa causa a principal mudança. Estabelecer um sistema de seguro-desemprego, reduzir os impostos pagos por empregadores, diminuir os impostos sobre os salários dos trabalhadores. Olha aqui, tem coisa aqui que eu concordo e que eu discordo, mas claro, tudo precisa de uma análise muito mais fria e saber como vai acontecer. Por exemplo, as coisas que eu concordo, vamos começar com isso, tá? Eu concordo demais em reduzir os impostos, coisa que aqui no Brasil, o que está acontecendo? O que o pior prefeito da história de São Paulo, hoje ministro da Fazenda, está fazendo? Estou
falando do Fernando Haddad, o ministro do Lula, o homem que não deve ter lido nem 8 livros na história. Sim, eu acho, tá? Talvez ele tenha lido muitos, mas talvez eu acho que não leu nem 8. Mas seguindo aqui. Então aqui no Brasil nós estamos aumentando a arrecadação. Como? A gente tá taxando tudo, absolutamente tudo. O Milei tá falando exatamente do contrário. Vamos desonerar, vamos baixar os impostos, tanto do empregador quanto do empregado. É mais dinheiro nas mãos de quem pode comprar e consumir para fazer a economia girar. Aplausos de novo para ele. O que eu discordo aqui, tá? Por exemplo, por caso do Brasil, tá? Que seria o fim da indenização pela demissão sem justa causa. Eu entendo a lógica do Milei aqui. Ele tá querendo simplesmente facilitar o processo de demissão e contratação. Ou seja, não gostei do funcionário, simplesmente eu mando ele pra rua e contrato outro que atenda melhor a minha necessidade. Tem uma lógica, mas assim, no Brasil, sabendo como é que as coisas funcionam aqui, acho que não funcionaria. Isso deixaria os trabalhadores muito vulneráveis. E aqui ele fala de criar um seguro-desemprego, que aqui no Brasil já existe e eu acredito que funcione muito bem. Então assim, tem medidas que eu concordo plenamente com ele aqui, outras que eu discordo, pelo menos analisando aqui o caso do Brasil. Mas agora eu quero saber o seguinte, agora que você conheceu um pouco mais do Milei e suas principais propostas, o que você acha? Como você acha que vai ser o governo do Milei na Argentina? Bom, na minha opinião, já tá bom demais ele ter tirado a esquerda do poder, já tá bom demais ele reconhecer, ele dizer que o Lula é um ladrão, na verdade não, mentira, ele diz que o Lula é corrupto, mas são palavras dele, tá? Não é o que eu penso. Nada a ver comigo, isso aí são palavras do Milei, diz que o Lula é ladrão. Então talvez ele tenha uma boa visão, né, do que acontece aqui no Brasil, coisa que nós brasileiros talvez mais ou menos, né? Mas aí, o que você acha? Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom governo. Agora lembre, o presidente ele não é rei, ele não é imperador, não é absolutista. Ele precisa saber de política, e política é negociação. Ele vai precisar aprender, vai precisar ceder em muitos pontos. Agora, o que eu acho que um político nunca pode ceder? Ele nunca pode ceder naquilo que é estruturante, naquilo que é norteador, naquilo que molda o seu caráter e principalmente nas suas principais propostas que o fizeram ser eleito. O que é que eu desejo para a Argentina? Tudo de bom, tudo de melhor, que nossos vizinhos possam prosperar, porque se eles prosperam, isso é muito bom aqui pro Brasil. Agora é o seguinte, as relações Brasil e Argentina vão ficar abaladas, porque o Lula falou que não vai na posse. E o Javier também falou que não tem a menor intenção de se relacionar com o Lula. Olha aí, a ver cena dos próximos capítulos para saber como é que tudo aqui vai acontecer. Tamo junto agora. Para você saber de tudo, você vai ter que se inscrever aqui no canal. Você já se inscreveu? Ainda não? Então é o seguinte, para de dar mole, clica aqui, ó, vai aparecer aqui agora a logo do canal, você clica aqui, se inscreve e badala o sininho das notificações. Chegamos à marca importantíssima, 80 mil inscritos. Faltam só 20 mil, na verdade faltam menos de 20 mil pra gente bater a nossa meta de 2023, 100 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Vai aqui, ó, clica aqui agora, se inscreve, badala o sininho das notificações, deixa seu like. Só lembrando rapidinho pra ir embora, 3 pontinhos antes do comentário, significa que eu vou reagir a ele na nossa live. Que dia que é? Sexta-feira, 20 horas. Espero você aqui no YouTube. Beijo top, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio. Atualiza aí.